Muito obrigado por escolher o podcast do Longo Prazo. Pela primeira vez, uma editora reuniu 10 especialistas que vão discutir os subtemas do livro que vai ser publicado, Longo Prazo, da Dorie Clark. Eu espero que você goste, que você aprecie, e se você se interessar mais e quiser de fato montar uma estratégia para tomar as rédeas da sua vida, clique aqui no botão abaixo ou escaneie o QR Code e tenha acesso à nossa obra. Joel, eu queria que a gente conversasse não sobre o Joel professor, Joel palestrante, Joel autor, Joel coach, Joel do momento. Eu queria conversar sobre o Joel menino. Aquela criança que pulou totalmente desengonçada na piscina, que não era um talento óbvio, que no primeiro momento todo mundo percebeu que já se destacaria e despontaria. E eu queria que você nos transportasse para esse primeiro momento. O que você sentia, o que você percebeu, o que te inspirou a continuar, porque suponho que tenha sido um começo atribulado. Sim. Transporta a gente para esse momento e conta o que passava ali na sua vida. Caraca, você me levou lá mesmo. Eu comecei a nadar em Santos, você é de Santos, no Canal 3 tem o Clube Atlético Santista. E eu comecei a nadar por um único motivo, não morrer afogado, né? Segurança. Meu pai era pescador, meu pai foi pescador, filhos de pescadores, e meu pai me colocou na natação porque ele queria me levar para pescar. Então meu pai saía para pescar e eu falava, pai, quero ir também. Dele, você não sabe nadar, então vou nadar para ir pescar com você. Eu devia ali ter uns 5, 6 anos, 7 no máximo, eu aprendi a nadar. Enfim, dei um break mais ou menos de uns 3 anos e voltei para natação já na Unisanta, porque eu tinha um amigo da escola que era o Marquinhos e ele era um dos meus melhores amigos. Segunda-feira o Marquinhos, eu pedia pro Marquinhos ir brincar na minha casa e ele falava, não posso ir porque hoje eu tenho natação. Então tá bom, e amanhã? Amanhã dá. Aí na terça ele ia na minha casa, depois da escola. Na quarta eu falei, vem amanhã? Na quarta não dá porque eu tenho natação. Então um dia natação, um dia na minha casa. Um dia natação, um dia na minha casa, até um dia que eu falei, mãe, eu quero ir pra natação. Por quê? Porque eu quero voltar a nadar, mas na verdade eu queria estar com o Marquinhos, né? Eu tinha 12. E aí eu fui nadar com o Marquinhos na Unisanta, uma piscina gigantesca lá em Santos, 50 metros, 8 raias, aquele negócio todo. E nadei, nada demais. Tava brincando com o Marquinho, meu pai se interessou e foi ver uma aula de natação. Eu tinha 12, Simonsen. Eu lembro de uma arquibancadinha assim, meu pai ficava sentado, então eu nadava, respirava, via que meu pai tava lá, tava me esperando e tal. E aí um certo dia, eu não sei o que ele enxergou, eu não sei o que ele viu, eu nunca perguntei isso pra ele, e ele chegou pra mim e falou, não tem competição não? Eu lembro desse dia assim. Eu falei, não sei. Vou perguntar pro meu professor. O professor se chama Renato Bartolo, lá do Santa. Eu tô no vestiário, o Renato Bartolo, professor, eu tinha 12 anos, ele devia ter, sei lá, 20 anos, 22 anos no máximo, ele deve ser 10 anos mais velho que eu, e ele entra no vestiário e falou, professor, tem competição de natação? Olha isso, tem competição de natação? Ele falou, tem, você gostaria de participar? Eu falei, sim, mas eu não gostaria de participar. Foi meu pai que perguntou se tinha, e eu perguntei se tinha, ele falou que tinha. Ele falou, vai. Eu falei, vamos. E eu fui. E na minha primeira competição, eu nadei no Clube Regatas Vasco da Gama, raia 1, 50 metros nado livre. Meu pai e minha mãe foram. Eles me compraram um super óculos novo, uma super touca. Meu pai não tinha a menor ideia o que era aquilo, nem minha mãe. Meu irmão pequeno, meu irmão 8 anos. Minha irmã, não lembro se ela foi, acho que não, na primeira. E eu pulei para nadar. Quando eu pulei para nadar, o meu pai ou a minha mãe, eu não lembro exatamente, eles bateram a foto da minha saída. Que é uma foto que eu achava que tinha me amaldiçoado durante a minha vida. Eu falei, a foto tá muito ruim. E hoje é a foto âncora da minha vida, porque quando eu olho para aquela foto, o campeão não nasce pronto e o sucesso é treinável, sabe? E eu pulo na água assim, Monsen. E antes de dar a primeira abraçada, o olho todo esquerdo enche de água. E aí eu só fica assim, né? E aí não enxergava, faço a primeira virada, a virada, não encosto o pé na parede, os dois enchem de água. E aí eu nadei numa mancha. E bati, tirei o óculos, fiquei em último. E ali começou, mano. Último. Óculos. Barrigada. Saí da piscina. Perdi. Chorei. Fiquei muito triste. Foi frustrante. Mas eu continuei. Eu queria ir de novo. No meio da perda, assim. E eu encontro meu professor.
e eu encontro meu pai. Não foi um feedback do meu pai tão positivo. Foi um feedback também um pouco frustrante. Do tipo, falei, pô, pai, errei a saída, entrou água no olho esquerdo, entrou água no olho direito, e errei tudo. E ele não disse assim pra mim, tudo bem, meu filho, faz parte, é a primeira. Ele não disse isso, ele falou dele, cara, como? Acabei de comprar o óculos pra você. O óculos é novo, você não treinou? Então foi frustrante pra ele também. Mas ele deve ter dito alguma coisa que eu não me recordo que me incentivou a ir de novo. Ele deve ter dito alguma coisa que tocou em alguma área minha, interna, que eu falei, quero ir de novo. Só que eu não lembro. Eu lembro só que o feedback foi meio que... Não parecia que era o meu pai. Parecia que a gente era uma coisa só, entendeu? Ele era eu. Só que ele tava fora. Eu era ele, só que eu tava dentro. E a gente junto era algo diferente. Eu tô dando uma reflexão filosófica aqui, né? E provavelmente eu recebi um feedback positivo do professor. É isso, eu lembro mais ou menos. Eu errei, professor. Ele falou, é normal, é só a primeira. Normal é só a primeira. Foi ótimo. Muitos não fazem. Aí eu... Quando que é a próxima? Esse quando que é a próxima foram umas 2.000 dessas. Então, porque eu lembro de uma frase do Kobe Bryant. Ele falava, quando você experimenta o fracasso, seu corpo faz de tudo para sair dessa posição e para que você se direcione ao sucesso. Eu pensei nisso e falei, não sei, talvez o seu corpo, Kobe Bryant, faça isso. Porque talvez você tenha essa mentalidade de campeão, que no caso dele era Mamba Mentality. Eu sinto que para muitas pessoas acontece exatamente o oposto. Elas sentem a frustração, e uma frustração leva a outra frustração, e a outra frustração, como se as coisas se repetissem, e aí elas são puxadas para baixo e por algum motivo elas não conseguem voltar para a piscina e tentar de novo. Eu acho que a maioria, Simonsen. Eu acho que a maioria também. Eu acho que a maioria. E como enfrentar isso? Eu acho que a maioria é uma frustração, bota ela cada vez mais para baixo, assim. A maioria. No meu caso específico, isso aconteceu algumas vezes. Mas a frustração, ela aconteceu, ela me impulsionou mais vezes do que ela me rebaixou. Eu acho que eu tenho uma resposta. E eu falo, eu acho, porque eu não tenho certeza, e porque é a minha verdade, né? Todas as vezes que eu fracassei, eu conversei com meu pai. E ele sempre me explicou uma coisa. Aliás, o Ray Dalio, ele fala isso, né? Fracasso mais reflexão é igual progresso. Ray Dalio, no livro Princípios. Então, todas as vezes que eu fracassei, o meu pai estava muito perto, Simonsen. O que é perto? Ele estava ali, instantaneamente, assim, ó, pá! Antes de eu chegar no meu treinador, tinha meu pai. E ele me falava alguma coisa. E essa coisa penetrava em mim e eu achava alguma coisa positiva nisso. Então, por exemplo, piorei, pai. Errei. Ele, por quê? Porque a piscina tá verde. Dele, mas tá verde pra todo mundo, não tá? Piorei, pai. Por quê? Porque a baliza escorrega. Mas escorrega pra você, pro Leandro Matsumoto, pro Robertinho e pra Stephanie, não é? Será que é isso mesmo? Não queria aquilo, não tava afim daquela resposta, mas precisava. Então talvez a reflexão daquela dor fez eu dar um significado diferente. E esse significado, Simonsen, ele foi tão importante que quando meu pai estava na competição, eu performava mais. Quando meu pai não estava, eu não performava igual. Eu queria ele. Mas eu não falava, pai, por favor, vai na competição, né? Pai, por favor, vai. Assim, eu perguntava, você vai, pai? Ele falava, vou. Tipo, mais uma. Eu acredito que o que fez eu suportar e ficar no longo prazo foi refletir sobre cada derrota minha. Eu dei um significado que me deu mais, sei lá, uma semana de oxigênio. Eu ganhava um tubo de oxigênio por dia. E eu levei 2 anos de tubo de oxigênio até botar a primeira medalha no pescoço. 2 anos, todo dia. E acho que tinha lá uma esperança. Eu usei a esperança também. Eu tinha um pouco de fé, bastante esperança. Eu tive paciência e eu curti, eu gostava. Eu gostei mais de nadar do que de vencer, porque se eu gostasse mais de vencer do que de nadar, se eu perdesse eu ia parar. Eu gostava muito de ganhar, mas eu gostava mais de nadar. Acho que a gente tem várias chaves aí dentro da sua resposta, né? A primeira é essa coisa do que você falou do Ray Dalio, que é multiplicada por muitas pessoas de maneiras diferentes. Até a gente vai publicar um livro chamado Permissão para Errar, uma autora chamada Kristen Hadid. Que legal.
E ela fala não só que as derrotas foram importantes para a carreira dela, mas elas foram fundamentais, né? Você não conseguiria ultrapassar algumas barreiras se você não tivesse perdido, né? Concordo. E a verdade é que às vezes, se você ganhar demais, você vai subindo e quando chegar a sua derrota, talvez seja muito pior, né? Muito mais frustrante. Agora no futebol americano, você sabe que eu gosto muito, tem um quarterback que praticamente nunca perdeu desde o high school, assim, o Lawrence do Jaguars. E o grande medo das pessoas era esse: ele vai chegar na NFL, ele vai perder, e ele vai tomar porrada de caras muito fortes, que no colegial você enfrenta uma vez, né, um cara de cada time, eles estão muito espalhados, né, pela liga. Lá não, todos os caras da defesa são os melhores, e são muito fortes, muito rápidos, muito potentes, e você vai tomar porrada na cabeça. E aí, será que você vai aguentar? Então acho que esse momento, esses 2 anos que você falou, foram constitutivos da sua mentalidade de campeão, expressão que você mesmo usa no seu livro, né? Sim. É importante a gente falar, né, a diferença entre campeão e o vencedor. Se a gente olha pro vencedor, Simon, se a gente vê um pódio, só cabe 3, cara. Primeiro, segundo e terceiro. Se a gente olha para um campeão, a gente vê um palco. Cabe todo mundo. Campeão é uma percepção, cara. Campeão é um sentimento. Campeão é uma convicção. Então, quando eu falo mentalidade de campeão, João, do que você tá falando? Quando você deita o travesseiro, aí deita na cama, né? O travesseiro mais macio que existe é a nossa consciência. Eu acredito, Simon, que a gente não tem obrigação de nada na vida. Eu gosto da semântica, eu sei que você gosta também. Obrigação. Obrigação, cara. De ser o melhor pai, não tenho. De ser o melhor nadador, não tenho. De ser o melhor empreendedor, também não tenho. De nadinha, Joel, talvez de uma coisa só. A gente tem a obrigação de dar o nosso máximo no que a gente for fazer, sabe? E mesmo dando o máximo que a gente tem, e mesmo assim não vencendo, a gente deita e fala, me sinto bem. Acho que, cara, eu fiquei 25 anos na borda, cara. 25 anos, cara. Eu perdi pra caraca. Eu perdi muito, cara. Eu perdi demais. Eu perdi quando eu tinha a certeza, a plena convicção total que eu ia ganhar. E eu perdi. Eu tive meu primeiro campeonato brasileiro da vida, eu tinha certeza que eu ia ganhar, ser campeão, fiquei em 4º. Caraca, eu sentei, eu lembro até hoje, eu tinha 15, sentei. Comecei a chorar. Pô, 15, eu fiquei mais 20 anos fazendo aquilo. Por que aconteceu, entendeu? Não quero mais, o que tá acontecendo? Eu chorei por quê? Eu chorei por causa da medalha ou eu chorei porque eu não dei meu máximo? Eu chorei porque eu não dei meu máximo, pô. Então, sou eu comigo mesmo. E essa é uma reflexão poderosa. Eu sei que você fez esporte quando você era moleque também. Eu sugiro que todos os pais coloquem seus filhos no esporte. De competição. Para competir contra quem? Contra eles mesmos. Contra medo, angústia, insegurança. Compete. Sobe, se expõe. A Brené Brown que fala isso, né? Coragem de ser imperfeito. Ela fala assim: eu parei de ficar ouvindo quem tá na plateia. Eu quero ver quem tá comigo no palco. Não adianta você ficar jogando tomate. A gente tá junto aqui, né? Então, pô, demais. E é engraçado você falar isso, porque esse é o resumo do sucesso é treinável, no final das contas. E eu lembro da primeira vez que você me falou essa frase, que você ainda estava testando, você não tinha, tinha soltado e tal, mas ainda não era um slogan muito marcado de joia. Você perguntou pra mim, Simonal, o que você acha dessa coisa de sucesso é treinável? E eu falei, não sei se eu concordo não. A gente estava no café lá no shopping. Por quê? E aí por que eu pensei isso? Depois eu fiquei pensando, foi um erro de compreensão da minha parte, que é justamente essa diferença que você está falando agora de campeão e vencedor. Porque para mim, quando você fala sucesso, eu pensei a aprovação dos outros. O sucesso como as palmas que vem de fora, e não como ser bem sucedido. É a mesma palavra, funciona do mesmo jeito. Sucesso funciona para as duas coisas, mas na minha cabeça eu tinha entendido essa. A visão de alguém a partir daquilo que eu faço, e não aquilo que eu determino para mim, que eu quero bater, quero chegar, quero, como você falou, você precisa se esforçar todo dia para atingir o seu melhor. Né? Talvez aí seja o centro, né, da pessoa de fato vencedora. Né? Sim. E na posição que eu tô hoje, Simon, dá para falar isso com novamente propriedade, porque eu já cheguei num resultado, vamos dizer assim, bem sucedido profissionalmente, que nem dos meus sonhos. Eu gostaria muito que meu pai estivesse vendo, né, o filho que ele produziu, que ele projetou para o mundo. Então agora é o quê? Eu tô buscando o quê?
buscando o quê, cara? O que você tá buscando? Eu tô buscando excelência. Eu tô buscando... Eu consigo mais. Eu tô buscando a humildade de pegar um livro... Nossa, deixa eu ver o que tem aí pra mim. Manda outro. Eu tô buscando aprender com um moleque de 15 anos. Cara, ano retrasado, aconteceu uma coisa na minha vida que foi muito curiosa. Eu tava gravando um podcast e tal, e aí o time de podcast falou assim, João, isso aqui é a lista de pessoas que você vai levar, né, no podcast, tal. E aí tinha uma pessoa que não tinha uma relação, aparentemente, com a minha linha editorial. E era mais jovem, era um outro assunto. E aí eu falei, gente, esse aqui não, cara, esse aqui, não, pô, nada a ver. Aí os caras, tá bom, Joãozão, beleza. E eu fui pra casa. Eu fiquei esquisito, cara. Eu falei, tô estranho, não sei, o que foi? Aí eu parei e falei, eu não sou aquele cara. Eu não sou esse cara. Eu sou professor, pô. Eu aprendo com qualquer gente. Aí eu liguei pro cara do podcast e falei, quero te pedir, olha a loucura, quero te pedir perdão. Aí ele falou, perdão, mano? O que aconteceu? Eu falei, eu fiz você concluir uma coisa que eu não sou. Eu fiz você pensar uma coisa que eu quero que você não pense. Eu fiz você sentir uma coisa que eu não quero que você sinta. Eu fiz você sentir que eu não posso aprender com qualquer pessoa. Eu não sou esse cara. Desculpa, me perdoa. E ele falou, nossa, Joel, nada a ver, eu nem pensei isso. Mas eu pensei isso. Então, essa pessoa, por favor, traz ela. Adivinha, foi um dos melhores podcasts, um dos maiores aprendizados, um dos mais estourados na internet. Aí você fala, caraca. Então, assim, é manter essa humildade, né? O Sêneca diz, né? Coragem e humildade são as virtudes que precedem todas as outras. Então, quanto mais você cresce, mais... Opa, tem coisa aí pra mim. Porque você vai ficando num ar rarefeito e daqui a pouco você não percebe que tá sozinho, irmão. Tá sozinho. Então, hoje, ser bem-sucedido e ter sucesso é aumentar a minha excelência e parecer um menino com fome de aprendizado o tempo todo. E esse é um assunto que eu com certeza quero tratar daqui a pouco, mas eu queria, antes da gente passar para ele, falar ainda sobre o menino que chorou ali no momento da derrota. Tem toda essa mística de que as pessoas vencedoras nunca pensaram em desistir, né? Estavam sempre ultra determinadas em 100% do tempo. Como é que você se comportava nesse momento? Você pensou em, puta, eu vou jogar tudo pro alto, natação não é pra mim, eu vou fazer outra coisa. O que passava ali pela sua cabeça? É importante falar isso, porque é uma mentira isso, né? Campeões não desistem. Campeões desistem o tempo inteiro. Campeões têm a mente blindada. Mentira. Aliás, essa palavra blindada, ela, se você for na semântica da palavra blindada, quer dizer que não atravessa, né? Então você manda uma bala, bate na blindagem e a bala cai. Não existe mente blindada, porque... Sim, moço, eu tô aqui conversando com vocês, tocar meu telefone, minha esposa falar que o meu filho caiu e quebrou a perna, a bala passou. Cadê a mente blindada? Não, então olha só, Larissa, eu quero que você agora... Não, eu vou falar, sem mão sem. A gente grava depois. Não tem blindagem, né? Eu acredito em mente imune. Da mesma maneira que fica difícil você pegar uma gripe, você melhorou seu sistema imunológico, você vai treinando a sua mente, fica mais difícil o vírus entrar, mas ele penetra, mas ele fica mais difícil. Então campeões, eles desistem, cara, o tempo inteiro. Campeões, eles vivem, ou melhor, atletas, eles vivem no inferno astral o tempo inteiro. Ele tá feliz hoje, cara, no outro dia ele quer acabar com ele fica depressivo, ele fica enclausurado, ele fica dramático, ele fica bipolar. Não, as pessoas têm que entender que o campeão o atleta não é aquele cara que não, ele é picos e vales o dia inteiro. E então eu pensei muitas vezes, palestra. Geralmente quando eu perdia. Treinei, perdia. Pô, isso aqui não é pra mim, pô, eu tenho que trabalhar, cara. Pô, eu tô aqui, pô, eu treinei pra casa. Eu fiquei aqui 2 anos. Não é possível parar de nadar. Eu vou parar de nadar. Eu já pensei em parar de nadar, já fui incentivado a parar de nadar. Meu treinador já falou, cara, é melhor você pensar outra coisa pra você fazer. Não foi só pra mim, foi pro meu colega, pra minha colega, pras pessoas que estavam ali no clube, pras pessoas que estavam na cidade, pras pessoas que estavam no país. E sim, a gente pensa em parar de nadar.
né? Muitas vezes. E o que faz a gente continuar? Eu acho que é a obra. A obra inacabada. Você tem uma obra inacabada, você fala, cara, eu não acabei essa obra. E então tem duas dores, assim, que eu acho que o atleta passa, assim. Ele tem a dor da disciplina, de falar, nossa, tudo de novo. Tem. Mas tem a dor do arrependimento. Essa dor, ela é insuportável. Aí o cara vai lá, resgata a força, não sei de onde, sacode a poeira da volta por cima, aparece maltrapilho aos cacos na borda da piscina, uma cara de bunda, olha pro treinador e fala, tá, e aí? E aí? E aí o cara fala, e aí, tá motivado? Ele fala, não tô. Vamos começar o treino dele. Fazer o quê? Ele tá lá, e aí ele põe um óculos, põe a touca, olha para aquela água e começa tudo de novo, irmão. E vai mudando, vai, para aquele instante que ele bate abaixo o tempo, ele fala, é isso que eu tô buscando. E aí depois ele lesiona, aí depois ele abaixa o tempo, aí depois ele não é convocado, aí depois ele é convocado de novo. E ele fica vivendo aquilo, altos e baixos. Só que é o seguinte, não é um esporte solitário. Eu tô nadando, meu treinador tá fora da borda. Eu fico 3 horas na piscina, ele também fica. Então existe uma relação de reciprocidade, porque eu fui treinador também, cara. 11 anos treinador. Cara, tem hora que você quer largar também. Você fala, cara, não dá, eu trabalho final de semana, esses moleques aqui estão de brincadeira comigo e tal. Mas eu acredito que o que faz o cara continuar é a obra. E todas as pessoas que encerraram a carreira com a percepção que fizeram uma bela de uma obra, elas terminam bem. E todas as pessoas que têm a percepção que não fizeram uma bela de uma obra, elas terminam com resquício. Se você perguntar, João, você fez uma bela de uma obra? Fiz. João, você deu o seu máximo? Não. Isso te chateia hoje? Não mais. Chateou? Muito. Muito. Eu fiquei muito chateado, porque eu falo, putz, eu não dei o meu máximo. Eu podia ter ido mais longe. Mas eu fiz uma bela de uma obra. Quando você fala de disciplina e arrependimento, arrependimento é justamente isso, de você sentir que você poderia ter feito mais e não fez. Uhum. Se você me perguntar hoje em que momento que eu tô da minha vida, pergunta, que momento você tá na sua vida? Que momento você tá na sua vida? Eu tô na minha segunda chance olímpica. Olha como é que é a minha cabeça. Eu não tô no momento do growth, nem do dinheiro, nem do equity, nem de tocar o sino na Nasdaq, nada disso. Eu tô numa segunda oportunidade real de eu ser um atleta olímpico. Do que, Joel? Da minha carreira. Só que enquanto na minha primeira oportunidade eu apenas queria ir para a Olimpíada, nessa eu quero vencer a Olimpíada. É assim que eu trabalho minha cabeça. Porque quando eu encerrei minha carreira e deu uns 2 ou 3 anos, eu olhei para trás e falei, putz, não dava para ir mais. Mas quando eu tava lá, eu não tinha essa clareza, entendeu? Hoje eu tenho essa clareza, que dava para ter ido mais. Então eu tô hoje numa nova oportunidade para representar uma linha de trabalho a nível internacional. E eu falo, hoje eu tô na minha segunda chance olímpica. Eu vou me dedicar all in. All in. All in tudo. Isso é metafórico, não é uma Olimpíada real. Não é uma Olimpíada real. E o que seria a medalha de ouro nessa Olimpíada? Eu tenho uma escola. A minha escola é acadêmica e esportiva. Eu preciso de um critério palpável e objetivo para afirmar que eu sou a maior referência em alta performance. E não é número de seguidor, irmão. Nem o quanto que eu faço em lançamento. E nem se o meu treinamento bota 5, 10 mil pessoas. No mundo que a gente está no empreendedorismo, as referências são subjetivas. Estou falando com a maior, não sei das quantas, a maior referência. O maior, tal. E se eu chegar e falar, eu sou maior que a da alta performance, e a galera vai engolir. Mas essa não é minha escola. Minha escola, ela é acadêmica e esportiva. A maior referência, você tem que ter uma prova. Você tem que ter um critério. Aí eu pensei, existe o campeonato mundial de alta performance? Não tem. Lotar um evento necessariamente é relativamente simples. É uma oferta, uma página, internet, audiência, dinheiro. O que vai gabaritar a minha medalha olímpica? Eu estou competindo com quem? Ou contra quem? Ninguém. Eu estou competindo contra mim. Eu decidi, meu irmão, e você vai gostar dessa. Eu vou lembrar uma coisa que eu te falei. Eu não sei se você lembra que eu te falei, mas eu lembro da tua reação. E foi lá em Santos, há uns belos 6 anos atrás, eu falei assim, eu queria ser visto como escritor best-seller.
Tu lembra disso? Lembro, claro. E eu lembro que você fez assim, ó. E eu rodei esse mundão aí. Eu continuo com a mesma visão. Minha medalha olímpica é a maior obra, mais profunda, mais completa, literária sobre alta performance que tem no planeta Terra. É só isso. Essa é a minha medalha. Quando eu chegar e as pessoas falarem sobre esse assunto, ele é o Kotler da alta performance. Ele é o Michael Porter da alta performance. Ele é o Seth Godin da alta performance. Porque o Kotler, não existia a palavra marketing antes dele. Não existia a palavra estratégia competitiva antes do Porter. Não existia a palavra, de repente, antifrágil antes do Taleb. Não existia a palavra alto performance antes do Joel. Essa é a minha Olimpíada. E as pessoas vão olhar, tem 2.500 referências bibliográficas. Eu viajei os países para entender o que é disciplina. Eu estava até conversando hoje. Qual é o país mais disciplinado do mundo? É Japão. Não é Brasil. É lá que eu vou aprender disciplina. Eu quero aprender com samurai. Eu quero aprender com os maiores pesquisadores. Eu quero entender a cabeça. Aí eu pego e transformo isso num material robusto, prático, profundo. E eu falo, é isso aqui. Esse é meu critério, velho. E eu tô só jogando comigo. Não é da hora? Muito. Não é foda isso? Muito, muito. Você não tem pressa também, né? Não. Porque é isso, é de fato a obra que vai permanecer. É a obra da vida, é a obra da minha vida. E eu acho que eu tenho amor por isso, eu tenho estamina por isso, eu tenho curiosidade por isso, eu acredito nisso. Eu tenho 42 anos fazendo isso, eu tenho vontade, eu acredito nisso. Então eu criei um critério que gabarita, olha que louco, mas esse critério eu não preciso que ninguém me diga. Ele é meu. O cara vai falar assim, nem acho. Eu vou falar, beleza, irmão. Esse é o meu critério. É o meu critério de sucesso. É o meu critério de obra. Eu tenho 3 filhos e em algum momento ele vai falar assim, o meu pai, quando eu tinha 42 anos, ele pirou, a gente viu, a gente era moleque e ele fez isso. Meu pai já morreu, eu tenho hoje 65 anos e eu encontrei um carinha na faculdade de administração de empresas que falou que leu o livro do meu pai. Cacete, cara. Essa é a minha medalha olímpica. Não sei se você está familiarizado com a teoria dos jogos finitos, jogos infinitos, James Cars. Que foi, né, até fortalecida pelo Simon Sinek. Mas que é bem essa ideia, né? Num jogo finito você tem regras estabelecidas e jogadores conhecidos. Né? Você sabe que existe um vencedor no final e que existe também um perdedor no final. Sim. No jogo infinito, esse que você tá, não tem perdedor no final. Né? Você melhora todo dia, se aprimora todo dia, você entrega, vence, todo mundo ganha. E é sobreviver ao tempo. É não desistir. Mas ó, a gente se conhece há muito tempo e você é um grande amigo meu. Eu tenho um puta carinho e amor por você por diversos motivos. Mas, em primeiro lugar, meu amor, porque eu gosto do teu jeito. Eu gosto de você, porque você curte ler e a gente tem uns papos doidos e tal. No meio do caminho, desde o dia que você me conheceu até hoje, eu passei por várias coisas, né? E uma delas foi crescimento, sociedade, né? Viver o mundo corporativo de um jeito, uau, incrível. Aprendi pra caraca, Simonal. Aprendi pra caraca. E aí teve um momento da minha vida que eu falei, putz, eu aprendi muito, mas não é isso aqui, velho. É outra coisa, não é pra cá não. Pode ir pra lá. E quando eu termino uma sociedade recente, onde o meu sócio, ele pergunta, mas você acha que essa empresa vai te atrapalhar nesse sonho? Aí eu parei, né? Não vai me atrapalhar, mas ela não vai me ajudar. Então você tá saindo aqui por quê? Porque eu tô indo atrás do meu sonho, cara. E aí eu voltei a falar uma palavra que faz tempo que eu não falava. Sonho. É sempre objetivo, meta, objetivo, meta, objetivo, vai, sucesso é treinável. Agora tem um troço que o dinheiro não compra. Qual que é essa parada que o dinheiro não compra? E eu te falei ela 6 anos atrás. Coach, treinador, palestrante, atleta, investidor, uma só, escritor. Eu quero ser visto como escritor, cara. Um cara que ele treina pessoas, pegou esse treinamento, colocou numa plataforma chamada Livro, porque, né, ler e escrever mudou minha vida. O Jogo Infinito é isso, acho que até o último dia que eu tive vivo, eu tá lendo, cara.
E essa coisa meio do Chesterton, da ortodoxia, de que você faz uma trajetória imensa, aprende um monte, sofre um monte, né, tem que atravessar uma série de obstáculos e se fortalece, etc. Mas no final você acaba chegando no mesmo lugar. Parece que está voltando a ser o Joel de sempre. Né? Eu tô com esse sentimento. Só que melhorado, porque olha tudo isso que você teve a chance de desfrutar. E com muita competência, sabendo aproveitar também. Inclusive, algo que eu sei que te é muito caro, né, que é relacionamento. Né, o fato de que você sempre insistiu, putz, eu quero ser amigo dos meus ídolos. Você falou isso. Sim. Você desenvolveu um networking muito poderoso, porque eu tenho a impressão de que você nunca forçou um networking. As coisas simplesmente... Eu acho que não. Fluiu. E essa preocupação que você tem com o ambiente correto, né? Tenho. Fala um pouquinho mais, porque eu sei que isso é bem importante para você, né? De como cultivar as pessoas certas, estar nos ambientes certos, né? Situações em que você possa se beneficiar e não ter malefícios. Né? Eu já sei que o ambiente vence. Eu já sei, né? Então, a crença está no campo do crer. A sapiência está no campo do saber. Eu já sei. Eu sei que o ambiente vence. Não precisa acreditar. Ninguém precisa me convencer. E faz tempo já, né? Não tem a ver com o meu mundo dos negócios, tem a ver com o mundo do esporte em primeiro lugar. Então, de uma maneira meio habilidosa, especializada, desde moleque eu olhava assim, falava, eu tenho que ficar perto daquele cara ali. Por quê? Porque ele é o cara que sabe me fazer o nado borboleta melhor. E eu tenho que perguntar para ele, o que você estava fazendo? Eu tenho que ficar perto daquele professor ali. Por quê? Porque ele é o professor de todos os professores aqui da faculdade, ele me parece o mais visionário. Eu tenho que ficar perto daquela universidade, porque de todas as universidades que tem na cidade, essa aqui me parece a que tem a melhor reputação. Hoje eu tô categorizando, Simonal, mas na época eu tinha um cheiro. E aí isso foi muito importante, porque eu fiquei perto dos caras que eram melhores do que eu. Né? Se você me perguntar o que fez o Joel Moraes como nadador, se você me perguntasse há 3 anos atrás, eu falei, disciplina, foco, talento, ambiente. Hoje a resposta é mais concisa. O que fez o Joel Moraes foi estar no ambiente sempre com pessoas melhores do que ele. Pum. Fator 1. Esse. E o teu treinamento? Eu sei, mas se eu tivesse nascido lá no Pantanal, irmão. Mas você tem 1,90 m. Mas se eu tivesse nascido lá na Agreste, ia ser mais difícil pra mim, velho. Né? Então, o ambiente me ajudou demais. No mundo dos negócios, eu faço a mesma coisa. Eu consigo eleger algumas pessoas. Eu tenho alguns critérios que eu elejo. Então, primeiro, como é que eu elejo uma pessoa da qual eu vou modelar, tá perto? Que ela tenha resultado relevante de algo que eu valorizo. Por exemplo, quando eu te conheci, o cara que é dono de uma editora, eu apaixonado por livro. Porra, cara, editora, imagina a quantidade de livro que esse cara lê. Imagina, aí tu fala, fiz mestrado. Puta, eu também, velho. Caraca, eu sei o que é fazer mestrado, eu sei a abnegação. Aí você fala, fiz mestrado com o Pondé. Cara, Pondé, imagina o nível de deep que esse cara vai. Eu sou organizador do TEDx. Pô, cara. Então aquele vai se somando. Aí eu lembrei de você, ó que louco, eu lembrei que eu vi uma live tua com a Candice, que você era o maior, você era o recordista de crowdfunding do Brasil, ou talvez da América Latina, do mundo. E eu fui... Então, eu tô de frente com um cara intelectual. Eu valorizo o intelecto. Eu valorizo, cara. Só que quando eu conheci o cara intelectual, eu conheci você, a pessoa. E aí eu já me apaixonei por você. Foi o jeito desse cara, velho. Ele é desse jeitão. E aí tu, pô, eu fiz judô. Fez judô, mano. Sério. Aí depois eu vi de quem você era filho. Que eu só depois fiquei sabendo. E eu gostava do teu pai, cara. Eu gostava do jeito que ele falava. E eu lembro que teu pai, eu já te falei, teu pai sempre usava uma palavra que me marcava muito, cara. A primeira pessoa que eu ouvi falar arrojado foi teu pai, na TV. Nossa, a proposta é arrojada. Eu falei, que palavra bonita, o que é arrojado? Tá ligado? E aí eu fui na sua casa, tinha futebol americano, e aí tinha um de livro, e eram uns livros muito loucos que eu nunca tinha lido. Eu falei, cara, que você tá lendo isso? Aí aquele troço, eu falei, esse é um cara pra estar perto. A segunda coisa foi que o resultado que você tinha feito, você provou. Então tem muita gente que fala que é e não é, né? E a terceira coisa é que você nunca
no meu caso, você nunca escondeu nada de mim, que eu te pedi. Você sempre foi generoso. Então, ô Simon, eu lembro isso. Ô Simon, se eu tô aqui, cara, com os livrinhos em coautoria, eu não sei fazer ISBN. Você fala, manda pra mim que eu faço pela minha editora. Você não lembra disso? Claro. Aí, pô, cara generoso, velho. Que cara generoso. Então, eu vejo um cara que tem um resultado que eu admiro, eu gosto do jeito dele, eu quero aprender coisas com ele tem generosidade, e eu comecei a pegar esses critérios e foi, será que tem outra gente assim de outra área? Imagem também, né? Reputação. E reputação não é se o cara erra. Todo mundo erra, velho. Reputação é se o cara tem intenção errada. Eu não sou muito ligado se o cara erra ou não, porque errar todo mundo erra, cara. Eu quero saber dos acertos, das qualidades das pessoas. Então eu comecei a pontuar pessoas, e você foi uma delas, e que essas pessoas tinham algumas características. Cara, você foi o primeiro cara, você me emprestou um Negro. Você me emprestou o Ícaro. Cara, o Ícaro, amigão, amo. Negro, amigão, amo. Então, teve um momento que tava eu, você, Negro e Ícaro, fazendo um puta de um projeto pioneiro no país sobre um assunto animal incrível. E eu comecei a ver, pô, esses também tem resultado aqui, esses também tem resultado aqui. E eu sempre pensei no seguinte, Joel, quando a gente estiver no ambiente, sempre tem aquele assim, ó, né? Você tem que ser o mais burrinho do ambiente. Só que tem gente que acha que é burro. Você é o mais burrinho do ambiente, mas você é burrinho. Não, é burro inteligente. Você é o mais burrinho do ambiente, mas você ainda é inteligente. Porque senão o ambiente expulsa. Então, tipo assim, Joseira, o que tem pra, né? Eu sei que você chegou, vem cá, bem-vindo. O que você tem pra gente? Então, sempre soma, Joel. Contribui, dá, oferece, não puxa, não suga, informa, dá. Seja uma pessoa que soma, interessada, não seja interesseira. Interessada. Então eu entendi, você já viu isso aqui? Então vira e mexe, você descia um livro, e aí, esse aqui, leu? Não. Eu falava, e esse aqui, leu desse? Não. Então eu sabia que tu me dava um pouquinho, eu te dava, e tem troca com esse cara, dá pra bater esse papo com esse cara. Então escolher as pessoas baseado nesses critérios que eu falei, isso não é muito complexo, isso é fácil, aliás. Entrar no ambiente também não é complexo. É fácil. Ficar no ambiente é difícil, porque o sistema te expulsa. E a gente só fica no ambiente se a gente soma, se a gente é a gente mesmo. Não pode ter mentira, a gente tem que ser honesto e genuíno. E todo mundo sente quando o cara é verdadeiro, né? E que você tem você traz energia. Não é um sugador de energia, é um cara, é um doador de energia. E seja você. É assim, eu sei que eu dei uma resposta ampla pra caramba, mas é assim que eu procuro escolher os lugares que eu tô. Porque no fundo, muitas vezes parte de uma relação que não era uma relação de amizade, mas se transforma numa relação de amizade, né? Exato. Porque nossos amigos são um pouco de nós. Eu sempre tenho, não completamente, eu não Sim. sou o Joel, você não é o Simonsen, mas a gente tem muitos pontos de contato. Por isso que a gente fica amigo, né? Que ficaram evidentes da primeira vez que a gente se viu. Você pegou e me deu um livro que você tinha feito. É verdade. Né? E a gente começou a falar de livro, e não de TED. É no primeiro verdade, momento. eu te dei o livro Como Eu Posso Te Ajudar. É verdade. Aí você pegou o livro. Eu sei o que você fez, né? O livro era independente, aí você pegou o livro. Eu achando que você ia ver o conteúdo. Aí você... Aí você fez assim, ó. Eu não tenho hoje, mano. Você viu que o símbolo tá desalinhado da capa? Eu não tinha visto o símbolo. Era pra estar no meio, tava pro ladinho. Aí você, desalinhado aqui. Eu mandei rodar 500 desse. E ali começou, cara. Mas é aí que as amizades de fato se consolidam, né? É o fato de que eu te amo o suficiente para saber que você saber de todo o seu valor e ainda assim não tá satisfeito, de saber que você pode melhorar também. Uhum. Você é a mesma coisa, você pode me melhorar. Uhum. Né? O livro que você me mostrou, ou quantas vezes uma palavra que você me disse, uma frase que você me disse, um áudio que você me mandou, não me melhorou, não fez com que eu mudasse brutalmente de trajetória. Uhum. Aí
os relacionamentos são esses, né? Não só os de amizade, mas os de networking também, né? Onde as pessoas possam se beneficiar mutuamente sem que as pessoas se sintam, como você disse, interesseiras. Porque nem quem está sendo interesseiro gosta de ser interesseiro. Você se sente meio mal, meio constrangido, né? Falando, eu só quero me beneficiar e não tenho nada para oferecer. Né? Você precisa ter alguma coisa para ofertar. Né? Exato. Boas lembranças. Nossa senhora, foi muito bom, cara. Muito bom. Eu quero continuar mais um pouquinho aqui. A gente tem... Putz, eu fiz um monte de perguntas. Eu não tenho um monte de perguntas, não preciso passar por tudo também. Mas eu queria voltar para essa coisa do aprendizado que você falou lá atrás. Você cita no seu livro até uma viagem que você fez à China. Tá bom. Né? Você fala que chega lá na estátua do Confúcio, né? E aí estava escrito: a única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. A gente parece que vive num país em que as pessoas têm muita dificuldade de aprender. Que se sentem frustradas no processo de aprendizado, e claro que a gente pode rastrear uma série de motivos, né, desde da família, da escola, o próprio temperamento, o ethos nacional, assim. Mas você já lidou com muitas dessas pessoas, e como educador mesmo, como professor, como é que você fez para romper essa barreira da preguiça? Te ouvindo aqui, quem sou eu para fazer um adendo ao Confúcio, mas pedindo aqui uma liberdade poética e adicionando um pouquinho no nosso país. As únicas pessoas incapazes de aprender: a preguiçosa, a arrogante. O cara arrogante não aprende, não. E a inconsciente, ou a ignorante do ponto de vista que não sabe. Eu tive muitos problemas na escola, Simonal. Caraca, velho. Primeiro que eu me achava burro. Não me achava, eu tinha certeza que eu era burro. Eu falava, caraca, eu tiro nota baixa, eu não sei, eu estudo, não dou resultado. Hoje eu sou um professor e leio aquele negócio todo. O que aconteceu? Eu não sabia estudar. Eu não sabia estudar. Eu não sabia que era possível estudar escrevendo, fazendo mapas mentais ou fazendo relação mnemônica. Não sabia disso. Eu estudava do jeito que o meu pai sabia me ensinar. Joel, tabuada do 9, fala pro papai. E eu, 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 2. Aí ele, olha, muito bom, hein, tabuada. Eu, nossa, bom tabuada. Minha mãe falava, Joel, estuda, tá? Tá. Eu ficava lá na mesa de casa, estudando. Minha esposa, em contrapartida, sempre foi a primeira da sala. E aí eu comecei a perguntar para ela, como é que você estudava? Aí ela, eu estudava assim, minha mãe dava as questões, a minha mãe fazia a prova oral, era mais difícil do que a prova, então quando eu passava na prova da minha mãe, sabia que eu ia bem na prova, ela podia fazer desse jeito, eu falei, peraí, então eu quero falar com a tua mãe. Minha sogra é pedagoga, ela é professora de escola, 35 anos, 40 anos, então ela ensinou os meus cunhados e a minha esposa a estudar. Isso fez diferença na performance escolar, saber estudar. Agora tem um cara que é ignorante, que esse cara não quer, né? Ignorante não, o cara arrogante, esse não quer, é o cara que sofre lá do Dunning-Kruger da vida, e o preguiçoso. O preguiçoso, cara, muitas vezes confundido com o irresponsável, essa categoria de comportamento, ela é muito perigosa, porque é o cara que sabe que tem que fazer, mas ele não faz. É o cara que dá de ombrinho, sabe? Ele não liga, eu não me importo, eu não quero e eu não ligo. Então ele coloca na frente dele algumas coisas baseadas em possibilidades e não em probabilidade. Esse cara tem jeito? Tem, todo mundo tem jeito. O que faz um cara então sair da preguiça e virar disciplinado? Ele precisa ele não precisa nem gostar, cara. Ele precisa encontrar um motivo claro do porquê ele está fazendo aquilo. Estudar para quê? Ler para quê? Faculdade para quê? Assistir, ouvir esse podcast para quê? Qual é o sinônimo de leitura? Se o sinônimo de leitura for perda de tempo, eu não vou ler, irmão. Sinônimo de leitura para mim é conhecimento. Conhecimento é igual dinheiro. Então, quanto mais ler, sou empresário. Sinônimo de leitura para mim é ler é igual tomar decisões melhores, Simonal. Nossa, cara, quero tomar uma decisão melhor. Então, ler para mim é igual destino. Porque, estudei um livro aqui sobre epigenética, descobri que isso aqui, então não vou fazer, parei. Então, é destino. Então, o preguiçoso, ele vai se tornar uma pessoa envolvida, ele vai se tornar uma pessoa comprometida, quando ele entender para quê. Só que
Talvez a pessoa pergunte assim, tá, mas como é que faz pra entender isso? A gente vai até um certo ponto, Simonal. Tem coisas que é o cara com ele mesmo. Ele vai ter que sentar com ele com os vários atores dele, falar, tem que ter um papo reto com você, irmão. Você tem que ter um papo reto com uma conversa difícil contigo. E se apropriar da realidade. O cara vai ter que se apropriar da realidade uma hora, assim, sozinho. E você vai me entender. A gente vê muitas frases pragmáticas em livros e internet. E eu adoro refutar frases, inclusive as minhas. Adoro. Eu tenho uma frase, o campeão é um homem mediano com muito foco. Fala isso pra minha esposa, pra tu ver, ela tá maluco. Você tá viajando. O campeão não é um homem mediano. E tem uma frase que é, ninguém muda ninguém. Aí eu fiquei nela. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Alguém já me mudou? Um monte. Como é que ninguém muda ninguém? Tem uma coisa antes? Ah, tem, você querer. Será que já aconteceu alguma mudança comigo sem eu querer? Já. Aí eu fico, velho. Será que eu não estava em algum lugar que de repente alguém falou um troço e eu recebi de minha antena pegou, falei, que é isso aí? Então, preguiçoso, ele pode ser mudado, se ele souber para que ele está fazendo e se ele estiver num ambiente que provoque isso nele. Por exemplo, o Daniel Goleman, no foco, ele fala que existem 3 focos. O foco em si, estou prestando atenção no que está acontecendo comigo, foco no outro, que é o que está rolando aqui entre você, e ele chama o terceiro, que é o foco divagador. Você fica viajando assim, de repente, pau. Então pode ser que o preguiçoso tenha um insight quando tá de bobeira, cara. E esse preguiçoso tem um insight que ele encontra o para que ele tá fazendo tal coisa e de repente isso mude no timing, uma coisa dentro da cabeça dele. Resumindo tudo, eu acredito que tem 2 tipos de aprendizado então, Simonal. O aprendizado ativo, que é o que eu tô fazendo contigo aqui agora, vou lá gravar com o Simonal. O aprendizado passivo, que mesmo a gente não tendo a intencionalidade, ele acontece porque a gente tem um canal sensorial que a gente absorve. E outra, cara, eu sou educador, velho. Eu nunca vou falar que uma pessoa não vai aprender, cara. Eu sou educador, eu nunca vou defender que não é legal, que não é importante estar na faculdade. Eu sou educador, eu nunca vou falar que, olha, a matemática lá que a gente aprende na escola não serve para nada, mas nunca você vai ver isso da minha boca. Como que não serve para nada, cara? De onde que vem nosso pensamento lógico? De onde que vem nosso raciocínio objetivo? Vem da fórmula de Bhaskara. Eu tô ligado que você não vai usar a Bhaskara, mas o que tem por trás do fundamento da Bhaskara é o que a gente usa. Eu sou educador, cara. Eu não posso acreditar que o cara é preguiçoso e pro resto da vida ele não... Eu nem quero acreditar nisso. Eu acredito na educação para todos. E isso me mantém diligente. Eu sou um canal, pô. Eu tô falando para uma turma aqui. O cara não vai ver isso da minha boca. Não conta comigo. E eu vou acreditar que a educação vai te transformar em algum momento da tua vida. Mas talvez essa coisa da preguiça e da frustração que muitas vezes a dificuldade de aprendizado traz, seja uma espécie de espiral. Tem um autor que eu gosto bastante, um livro que chama The Upward Spiral, Alex Korb. Ele fala muito sobre a nossa mente, também sobre problemas mentais, doenças mentais, como uma espécie de espiral. Você vai ascendendo ou descendendo. Sim. Né? E aí, às vezes acontece isso, a pessoa não consegue aprender, ela se frustra, ela acha que ela é burra. Se ela acha que ela é burra, ela não vai aprender mesmo. Uhum. Aí ela vai continuar se frustrando, e aí de repente ela vai descendo nessa espiral. Né? O inverso é proporcional também. Também. Vai aprender. Né? E a dificuldade talvez seja essa, justamente quebrar esse ciclo, fazer com que a pessoa, até muitas vezes, por algo que você também insiste bastante, dos mini hábitos, né? Sim. Aprende um pouquinho, lê uma página, lê um parágrafo, vai aonde você consegue chegar. Isso. E aí de repente você vai chegar mais longe do que você imaginava, né? Troca a quantidade pela qualidade. Não leia apenas pelo tempo, leia pela compreensão da sentença. Fica na sentença. Pode parecer poético e piração. Mas ó, se a gente fizer hoje uma flexão de braço agora aqui no chão, não vai acontecer nada com o nosso tríceps. Nem com o nosso peitoral, nem com o nosso... Absolutamente nada. Mas aqui acontece. Olha, amanhã eu tenho que fazer uma flexão de braço. A gente fez.
O que aconteceu com o corpo? Nada. Mas o que aconteceu com o track de hábitos? Check. Amanhã é só mais um. Check. Até uma hora que você fala, nossa, não foi que eu falei que ia fazer 7 coisas e fiz essas benditas 7 coisas? Daí você fala, e aí, o que tem semana que vem? Ao invés de fazer 2, uma, vou fazer 2. Eu chamo isso de, a gente deu chance ao hábito. O hábito precisa de uma chance, cara. Alguém na empresa, o cara contratado na empresa precisa de uma chance. Não tem 30 dias, 90 dias de experiência. Então, o hábito precisa de uma chance. Você nem dá chance. Você nem dá chance do teu projeto. Quantas pessoas criam um projeto, um planejamento e antes de dar chance para ele já sai fora? Você tem que dar chance ao hábito. Só que tem que entrar em campo para ganhar, não para não perder. Então, entrar em campo para ganhar e não para não perder é no micro hábito. É no micro. Se o cara entender que é uma jornadinha, que a vida dele não acaba amanhã, é no micro. Isso é difícil. É um inner game ferrado, Simonal. Ferrado. Porque você vê pessoas acelerando, usando outros subterfúgios acontecendo, aí você começa a fazer aquela comparação e aí você fala, eu tô aqui remando no mini hábito do Joel. Eu falo, porque o cara acha que não existe efeito composto. Existe efeito, não é 1 mais 1 mais 1, é 1 mais 3 mais 9 mais 27 e assim por diante. É efeito composto. A Dory Clark fala isso no livro de um jeito muito interessante, que a nossa mente tem muita dificuldade para entender que esses ganhos não são algo linear. Eles são, de fato, compostos. São compostos. Né? São exponenciais. Esse ano aconteceu uma coisa muito legal. Tem acontecido muitas coisas legais. E esse ano eu percebi que, sei lá, parece que houve um acúmulo de energia em várias coisas minhas e tá dando umas explosões, assim. Negócios, pessoas, oportunidades. Eu sentei com ela e falei, amor, você percebeu isso aqui? Dela assim, eu acho que é efeito composto. Eu acho que a gente foi acumulando o troço e 9 anos depois deu um tuf. Eu não posso achar que esse tuf foi... Não foi, velho. Foi a milésima machadada que eu dei na árvore, sabe? Só que é mais fácil eu te falar porque eu tô vivendo. O cara que tá lá ralando, correndo, a mulher que tá lá, ela correndo, ela não sabe. Então ela tem que acreditar. Ela tá na crença. Eu já tô na sapiência. Antes de saber, eu tô na crença. E o que faz, de repente, ela ter o longo prazo dela? Por que tu acha que eu fiquei 25 anos nadando? Por que eu fiquei tanto tempo? Qual a tua opinião? O que você acha? Eu acho que era isso. Você tinha uma fé no processo. E eu melhorava um pouquinho todo dia, cara. E mesmo quando você não melhorava, você sentia que poderia melhorar. Exato. Eu falei, tem um gap aqui. Putz, eu não melhorei, cara. Mas, tá aqui o ponto. O espaço vazio tá aqui. Nossa. Aquilo, assim, ó. Não melhorei. Drama. Frustração. Putz, mas tem um espaço aqui. De repente, esperança. Tudo em rajadas de segundo, irmão. Tinha uma esperança e uma frustração flertando comigo o tempo inteiro. Mas você ficou 25 anos na borda. 25 anos, irmão. Bota a sunga, tira a sunga. Bota a jaqueta, tira a jaqueta lá do carinha. Bota a sunga, tira a sunga. E eu melhorava um pouquinho. E achava um gapzinho. E eu ficava ali. Era um micro dopamina, endorfininha. Opa, toma cortisol. Endorfininha. E tinha prazer na jornada. E eu fui fazendo. Para instantes de felicidade, irmão. Instantes. Uma rajada de felicidade que durava 2 minutos, eu ficava 1 ano. Uma prova que durava 22 segundos, eu ficava volumes cavalares de hora. Para isso? Para isso. Sério. E nada até hoje superou o esporte. Eu não encontrei nenhuma atividade... Eu nem coloco na mesma trilha, assim. Mas não só a felicidade do momento, mas também essa sensação de missão cumprida, né? Sim. Da obra. Cara, esses dias estava com um amigo meu, ele falou uma frase, você conhece Arthur Bender? Ele falou uma frase assim, ó. Ele nem falou pra mim, ele falou numa palestra, já 1.500 pessoas, era o 1.493 lá. Aí ele falou assim, a obra é do tamanho que você quiser. Eu falei, nossa, essa pegou. E o próprio Cortella fala, qual é a sua obra, né? E ela vai ser do tamanho que você quiser. Missão cumprida, cara. Cumpri aqui essa tarefa. Comecei, continuei, concluí. Comecei, continuei, concluí. Esse ciclo fechado.
estante de orgulho, estante de conquista, minha. Quando, por exemplo, a pessoa tá triste, chateada e com medo, eu peço pra ela só lembrar, cara, lembra um momento animal de uma coisa que você fez boa. Ela, lembrei. Aí o cara, pô, quando eu passei na faculdade, como é que você tá se sentindo agora? Pô, tô melhor, viu? Cara, a confiança é um troço, o medo e a confiança é um troço instantâneo, então lembra de umas coisas boas aí. Aí o cara, pô, eu passei na faculdade. O cara já muda assim, né? Então você vai construindo a tua estante da confiança, que são tijolinhos assim, né? Igual a muralha da China. Eu falo da muralha da China, né? Entrei na muralha da China e falei, Jesus, como é que faz isso? Aí começa. Nada que perdura no tempo foi construído do dia pra noite. Nada, absolutamente nada. 200 anos fazendo, 3 dinastias fazendo aquilo ali. É mais ou menos isso. Bom que a gente, no final do papo, passou por todos esses assuntos. Eu queria que você, pra gente de fato terminar, esclarecesse algo que você também fala no seu livro, que sucesso é processo. Uhum. Como é que funciona isso? Eu vim de uma escola que as coisas que eu consegui foi a base da repetição. Essa é a minha escola. 2, o que muitas pessoas acham um absurdo ou acharam um absurdo, eu descobri que é apenas o processo. Isso inclui o treino. Portanto, quando a pessoa fala, mas que sacrifício, né, Joel, que você fez? O sacrifício, mal interpretado, ele dá um caráter difícil, vitimista. Mas se você vai na etimologia da palavra, você sabe que sacrifício é o ofício sagrado. Então, sacrifício não pode ser uma coisa ruim. É o ofício sagrado da sua vida. É isso que você escolheu fazer. Você está se sacrificando, isso é bom. Você não escolheu isso? Sim. Então, por exemplo, Simonal, 2019 eu queria aqueles desafios de live 5 da manhã. Agora tem uns coaches às 5 da manhã e tal. Putz, eu faço isso desde os 13, irmão. Eu só não te disse. Só que não é só eu. Existe uma escola que faz isso desde os 13. Mas não é o cara que acorda cedo que vai ficar rico. Não. É o cara que acorda cedo, é o cara que escolheu uma escolha de viver aquilo. Mas é muito cedo. Então, isso pra mim chama processo. Pô, mas aí você ia ficou quanto tempo com restrição alimentar? Não é restrição alimentar o nome, cara. O nome é Alimentação dos Campeões. Eu dou outro nome pra você. Pô, mas aí você ficou, caramba, você perdeu sua juventude não indo pra balada? Não é perder minha juventude. Eu fiquei construindo a minha muralha. Então você vai dando outros significados. O processo é o que muitas pessoas chamam de absurdo. Mas pra mim chama de caminho. Jornada. E o legal disso tudo é que acontece uma coisa incrível. A gente treina. Isso pode parecer até um contrassenso. Treina para ganhar uma coisa, para conquistar uma coisa. E quando a gente conquista aquela coisa, a gente tem ela, você fala, putz, mas foi muito mais legal. A preparação, ela foi muito mais legal. Ela durou muito mais tempo. Eu tenho muito mais histórias aqui. O negócio vem, você pega, tal, e isso foi demais. Uau! Mas o processo e a pessoa que a gente se transforma no processo é a minha escola. As histórias que eu conto, elas são raramente daqui. Elas são geralmente daqui. Os aprendizados, os amigos, as histórias. Então, o treino, uma das perguntas que mais aparece no meu Instagram. Como ter disciplina? Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, tá? Eu tenho dificuldade. Porque ela é tão óbvia pra mim que o óbvio eu estranho, eu falei, gente, você vive de outro jeito? Tem outra forma de fazer as coisas? E aí eu comecei a perceber, cara, é óbvio pra mim, mas não é óbvio pra outra pessoa, porque eu vivi desse jeito. Então eu fui buscar referências bibliográficas. E aí eu comecei a ver Ego Depletion, Mini Hábito, Endorfina, Ambiente. E eu cito autores. Eu comecei a colocar robustez das minhas respostas. E mesmo assim as pessoas vinham, como é que faz pra ter disciplina? Eu falei, não tô sendo didático. 3 coisas, 5 passos, 4 listas. TLA, dificulta os maus hábitos, facilita os bons hábitos. Galera, aí vinha, como é que faz pra ter disciplina? Eu falei, caraca. Aí eu cheguei a uma conclusão, a pergunta tá errada, irmão. Então toda vez que a turma pergunta pra mim, como é que eu faço pra ter disciplina? Eu falo, a pergunta tá errada. Bom, vou te devolver a pergunta. A pergunta é, o que a disciplina faz por você? Responde o cara, a disciplina faz por mim, ela faz eu concretizar meus objetivos, viu? Aí o cara, Então processo, você perguntou, sucesso é treino, sucesso é processo, o processo é o treino?
E de todas as skills que tem, a mãe delas é a disciplina. Aquela que transforma uma visão em uma coisa concreta. Eu levei 25 anos, mano, pra chegar nisso. Não, eu levei 42, né? Até que foi rápido. Tem gente que leva mais tempo, né? E não consegue, acho que até que foi rápido. Até que foi rápido. Você me indicou um livro Como Escrever Bem, William Zinsser. Abro o livro. Escrever é a arte de cortar. Não esqueça. É igual tá falando aqui. Quanto mais sucinto, quanto mais simples, eu tô mais requintado. Meu requinte tem, Joel, mais simples. Simplifica. Para chegar numa simplicidade, tem que ter muito requinte, tem que ter muita bagagem, tem que ter muito repertório. Então hoje, ajeitar melhor a pergunta, né? O Einstein fala isso, né? Que se eu tivesse que resolver o problema em 1 hora, eu ficaria 55 minutos na pergunta. Eu tô um pouco nisso. Pergunta melhor. Então hoje, processo e treino é o que... Não, você falou treino, né? Treino, se você treino, para mim é o processo. O processo que é inevitável. Não pode negar. Acho que a gente não podia terminar de um jeito melhor. Fiquei muito, muito feliz de te reencontrar. Eu também, velho. Nesses anos eu sempre... Eu amo você, irmão. Você é foda. De verdade. Você é meu irmão, velho. Sempre torci imensamente por você, por todo o sucesso que eu vi. Falar, cara, por quê? Porque no dia que a gente se conheceu, você já estava pronto, eu já sabia. Eu tive certeza absoluta. É mesmo, velho. Esse cara vai estourar. Eu tive certeza com poucas pessoas. O Ícaro foi também uma delas, né? Eu tenho certeza absoluta de que ele vai chegar em muita gente. A gente nunca sabe o tamanho exato. Uhum. Mas a mensagem vai ultrapassar as fronteiras, vai chegar em muita gente, que é uma fronteira geográfica no primeiro momento, era você ali falando para as pessoas da cidade, né? Sim. E de repente você está falando hoje para o mundo inteiro, né? Incrível, tem aluno em tudo quanto é canto. E aí, sabe o quanto que eu vibrei, quanto continuo vibrando. Eu sei. E eu tenho certeza que isso só vai se amplificar ainda mais. E aquele sonho que você descreveu aqui pra gente tão generosamente, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai se concretizar. E você, cara, é um grande amigo, acreditou em mim quando eu precisei e nem quando eu enxergava. E me deu a oportunidade, eu peguei aquela oportunidade, meu irmão. Tu lembra que você chegou no restaurante e falou, o que você quer comer? Aí eu falei, frango. Você falou, pô, cara, mas frango, Josão, a gente tá no bacalhau. Você tá no restaurante aqui, o melhor restaurante português da Baixada. Eu falei, Simonal, eu tô esperando essa parada. Tem 15 anos, cara. Hoje não. Hoje eu tenho que estar legal. E você arrebentou e tudo aquilo pelo qual você já tinha passado, todo esse processo, justamente, todo esse treino ali, pôde deslanchar e tem tantas outras oportunidades ali pra frente. Você só continuou provando que você é um vencedor. Tamo junto, mano. O que você precisar, conta comigo. Obrigado. Nem me pergunta, só marca o dia, que eu tô dentro. De verdade. Obrigado, Josão. Tamo junto. Valeu. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se agora você compreendeu a importância do longo prazo e quer saber mais, se aprofundar e de fato montar uma estratégia para sua vida, clica no botão abaixo ou escaneia o QR Code e você vai ter acesso à possibilidade de compra do livro Longo Prazo de Dorie Clark.